Muito bem. Agora a gente pode começar. Oi, tá ouvindo? Oi, eu tô te ouvindo, mas Eu não tô tô te parada. vendo. É. Pra mim você não apareceu ainda. Uhum. Vamos ver se você Eu consegue entrar pra gente conseguir começar a conversar enquanto as pessoas vão chegando. deixa eu ver. Ai. Pois é, Da a última minha vez, imagem tá acho que parada. a conexão de vocês aí no do Rio não tá muito boa, né? Uhum. É, mas eu não sei se Então, eu te vejo bem. Eu tô parada. não, pra mim você não está, que é pior, eu acho, assim. Aham. Porque você, entendeu? Entendi. Em princípio, o vídeo tá ativado, eu acho. É, eu acho que aqui fica carregando. Eu acho que você Ah, pode tentar sair e voltar para sim, ver se a gente consegue tá bom. conectar. Vou tentar. Gente, vamos ver, porque Marcele vai ter que sair e voltar para a gente ver se consegue conectar com ela, né? Vamos tentar de novo. Vamos ver, Não. hein, se a gente. Tipo, entrei e não consigo entrar, é isso? É engraçado que eu apareço e sumo. É, aqui você não apareceu ainda, mesmo. Uh-uh. É, Eu isso é um apareço e negócio sumo. assim, que é eu acho que é da internet daí, sabe? Deixa eu tentar o Oi, 4G. deixo. A gente deixa se a gente tentar tudo até conseguir fazer funcionar. Isso. Gente, a gente vai esperando aqui ver se a gente consegue fazer Marcele entrar, para ver se Marcele carrega. Chama a internet. Ah, ótimo. Melhor consultora que existe. Gente, como vocês estão vendo, a internet está facilitando. E olha que nem é um horário muito cheio esse, né? É o horário já mais vazio, assim. Mas vamos ver aqui se a gente consegue caminhar com as nossas conversas, né? Vamos, vamos, vamos. Claro, é consultora tecnológica, gente. Claro.
Tá, eu acho que ela vai falar, sai do Instagram, sai tudo e tenta de novo. Volta e a gente vai tentando. Agora vamos esperar. É, nós vamos esperar um pouquinho, gente, porque conexão, internet, Marcelo está lá no Rio, era para facilitar a vida. Aí na hora que ela chegar aqui a gente vai conversando, porque a conversa com ela hoje é uma conversa muito legal e bem longuinha, né? Então vamos esperar um pouquinho, na hora que ela entrar eu chamo ela aqui de novo. Então, sei que vocês estavam aqui semana passada, né? A gente começou a conversar um pouquinho, aproveitando aí que semana passada foi Dia Nacional da Adoção, né? Aproveitar para trazer umas conversas sobre esse tema. E aí, semana passada a gente conversou um pouco sobre famílias interraciais, e essa semana a gente vai conversar sobre família de origem. E aí, Marcele que vai conversar um pouco isso com a gente. Vamos esperar ela voltar. Eu estou recebendo vocês aqui pelo Instagram do meu trabalho, né? Que é o da consultoria. A consultoria trabalha é, a consultoria trabalha na área da política para criança e adolescente. Então, todas essas temáticas que abordam o direito de criança, a gente pode abordar pela Não tô consultoria. conseguindo, Clara. Não tá entrando. Por que você acha que acontece? Você continua não carregando, Marcele. Pior que... Vai, Clarinha. Não sei o que tá acontecendo. Eu acho que é a Que é internet. Marcele, você está escutando a gente? Então, Marcele. Gente, nós vamos esperar um pouquinho para ver se a gente consegue conectar a nossa convidada maravilhosa. Ah, do roteador, do ponto, né? É, são as estratégias que a gente tem que usar para essa tecnologia facilitar a vida da gente, né? Vamos ver se funciona. Outro dia tinha gente conversando com a gente na janela. Olha. Marcele, não está carregando. Não. Isso aconteceu da última vez, assim, um pouquinho para o final. A conexão não estava suportando, né? Assim, a, a gente conseguir carregar a imagem do convidado. Ô, gente, vocês que estão vendo a gente, vocês estão me vendo e não estão vendo a Marcele, ou vocês estão vendo a Marcele e só eu que não estou vendo ela? Só alguém podia fazer um comentário sobre isso aí pra gente? Só pra gente ter uma ideia? Que aí a gente tem uma ideia do que a gente faz. Espera um pouco, desliga e volta. As pessoas só estão me vendo. É. A gente. Lá, a Fabiana também só tá me vendo. O bom era as pessoas te verem, né? Não era bom assim, não é o melhor formato. Mas assim, você quer esperar mais um pouquinho e quer tentar sair e voltar? Tenta mais umas duas. Vamos tentar até. Vamos ver, não sei. Aí qualquer coisa, se a gente achar que talvez valha a pena fazer isso uma conversa, ver se as pessoas acham que vale a pena só disputar. Pior que não dá nem para eu carregar uma foto de mentirinha e pôr aí. Não tem jeito. Nesse caso não tem jeito.
Tá, eu vou apresentar a consultoria enquanto você sai e volta, tá? Então, gente, a Serena Arras Consultoria é uma consultoria que trabalha na área da política da infância e da adolescência. Ju, a gente já tentou sair e voltar umas 4 vezes. E aí ela que não tá conseguindo entrar, carregar a imagem, porque o som tá vindo bem, não tá picando também. Então a gente vai ver se Marcelo consegue entrar mais uma vez, se não, uma alternativa é fazer só com o som dela, vamos ver se ela topa. Porque dá para ouvir ela muito bem. Não tá picando também a ligação, né, assim, a transmissão dela, o que já é uma vantagem. Então, a proposta dessas lives é que a gente possa ir abordando temas relacionados à política da criança e adolescente de uma forma geral, né, assim. E aí lembrar que a política para criança e adolescente é tudo que está no Estatuto e tudo que está na Constituição. E aí, então, a gente vai conversando sobre os temas a partir de datas ou a partir de situações que vão acontecendo, né? Então, a gente teve aí o Dia Nacional da Adoção, e aí nós estamos conversamos semana passada sobre isso, vamos conversar agora essa semana também sobre esse tema, e aí daqui a pouquinho daqui uns dias a gente muda, porque a gente já vai ter aí outras datas, né, comemorativas para poder conversar. E aí a gente está tendo um probleminha com a convidada de hoje, que é a Marcela, que ela não está conseguindo carregar a imagem dela, e agora ela não está conseguindo nem entrar, né? Ela não voltou, que ela está saindo de tudo, para ver se ela consegue voltar para a gente conseguir conversar com ela. A ideia é um pouco que a gente dê uma continuidade na conversa que a gente teve na semana passada. Que a gente está falando aí um pouco sobre essa lógica da adoção, né, assim, dos processos de adoção, coisas nesse sentido. Semana passada a gente conversou com Tatiana, que também trabalha no Tribunal de Justiça do Rio, e aí hoje a gente vai conversar com Marcele, que também trabalha no Tribunal de Justiça do Rio. No caso, Tatiana é psicóloga das equipes multidisciplinares e Marcele é assistente social, né? Assim, a ideia é um pouco que a gente converse sobre isso. Vamos ver se ela consegue carregar agora. Acho que ela vai chegar. Ai, Marcele, chega com o vídeo. Ai, não chegou. Eu reiniciei Chegou! meu celular. Tá vendo? Falei, Marcele tá demorando um pouco. Acho que ela tá fazendo Eu alguma tentativa reiniciei. tecnológica. Eu reiniciei. É super difícil reiniciar o celular. Não, gente, é igual assim, quando você tá vendo alguma coisa, dá problema na internet, o que você faz? Você tira do cabo e volta. Tudo É a da mesma, tomada. não é? Despluga Tipo, tudo. é a tática mundial de fazer Nossa, as coisas funcionarem. Marcela, eu estava um pouco aqui contando a só história da desplugar. semana passada, que a gente fez uma live com a Tati, né? Assim, que vocês duas Uhum, trabalham no Tribunal do Rio, né? Assim, para uhum, dar mais ou menos uma isso. contextualizada. E aproveitar que você já chegou e já chegar você nessa conversa, né? Assim, porque acho que uma coisa que a gente conversou muito com a Tatiana na semana passada era um pouco quem eram essas crianças, né, que chegam na adoção e da onde vêm essas crianças, digamos assim, de onde vêm os bebês da adoção, né? Agora a gente conversa com as crianças, Com as de onde crianças. vêm os bebês. E aí acho que valia um pouco a gente conversar isso sobre que a gente estava falando, né, na semana passada, que a estrutura da sociedade ela tem um impacto nessas famílias que entram para o processo de adoção, né? Assim, eu acho, só fazer uma sinalização antes da gente começar, né? A gente vem aí de uma semana de movimentos muito radicais, né, no Isso. debate antirracista e antifascista. É importante que a gente empatize numa live que vai falar sobre política de criança e adolescente. É importante que a gente empatize que de fato não dá para a gente conviver com posturas minimamente que assim vislumbrem algo do fascismo e algo do racismo, porque são posições, eu não vou falar ideologias, mas são posições que excluem uma parcela da população do trato, dos direitos, do acesso, né? Que simplesmente retira uma parcela da população
da lógica da garantia de direitos humanos, né? Eu acho que isso não faz sentido você discutir sistema de garantia de direito, discutir adoção, se você não consegue pensar que nós estamos falando para um conjunto todo dessa população de crianças e adolescentes, né? Então, acho que esse é um marcador importante. E aí, pensando esse marcador aqui, como é que a gente pode falar sobre a importância dessas famílias e do trabalho com essas famílias de origem para esse processo? Né, assim. Aí queria que você contasse também um pouquinho, né, assim, quando você vem, eu já te apresentei, mas acho que é bom você se apresentar com as suas palavras, né, assim, sempre faz diferença, né? Eu sou Marcele, sou assistente social. Eu trabalho no Tribunal de Justiça, acho que há 16 anos, se não me engano. Acho que é 16 anos, assim, eu tenho a minha experiência, né, em grande parte, é na área da infância. Eu trabalhei um tempo com adoção internacional, também era, né, enfim, relacionada à proteção à infância. Cheguei a trabalhar um pouquinho na gestão do tribunal, em alguns momentos diferentes, mas sempre assim, alternando entre infância e a gestão, infância e a gestão. Então, eu sempre, quando eu saía da gestão, eu pulava na infância. Então, a minha experiência ela é da primeira e segunda varas da capital. Trabalhei no primeiro momento na primeira vara, quando a primeira vara ela incluía a segunda, né? Então a área de abrangência, o Rio de Janeiro é grandão, né? A gente tem mais de 6 milhões de habitantes na capital, e nós tínhamos durante algum tempo 3 varas. Então a primeira e a segunda, elas formavam uma única vara. E aí eu trabalhei um tempo nessa vara, e depois a vara ela foi separada, né, entre primeira e segunda, que aí basicamente a primeira, para quem conhece o Rio, assim, né, fica na zona sul do Rio de Janeiro, centro, zona norte, mais próxima à região central, assim, do Rio, e onde a gente está agora, onde eu estou agora, né, que eu estou há bastante tempo, pega o que a gente chama de subúrbio da Leopoldina, que é a zona norte, mas uma zona norte mais pauperizada, assim, né, onde tem uma situação de precariedade social, enfim, uma situação de pobreza, enfim, maior, assim. É uma Para quem está área. escutando a gente e não conhece isso, cita assim algum bairro que a gente consiga Então, eu localizar. sempre fico dizendo que a nossa área é a área dos complexos, assim, de favelas, que todo mundo escuta, às vezes, nas reportagens, né, nas intervenções policiais violentas, ou no conflito entre tráfico, polícia, entre tráfico e tráfico, onde tem o Complexo do Alemão, Complexo da Maré, o Chapadão, Dendê, enfim, tem essas comunidades que são bem conhecidas por conta das reportagens, infelizmente, né, enfim, são bem conhecidas por conta da reportagem. E, obviamente, também, eventualmente, também tem reportagens positivas e bacanas dos projetos desenvolvidos, por exemplo, na Maré, de onde saiu Marielle, né, onde nasceu Marielle, foi criada. Então, essas, né, esses complexos de favelas são da nossa área, e os bairros da região. Penha, Olaria, Ramos, enfim, tem porque ajuda a dar uma Jacarezinho. situada, a entender, né, mais ou menos assim, desse lugar, assim, né? Isso, assim, não tem nenhum time grande de futebol na nossa área, por exemplo. Mas aí a gente pega esse gancho dessas áreas e pensa assim, como é que você pensa hoje essa coisa do trabalho com essas famílias? Então, assim, o trabalho com as famílias, na verdade, né, o trabalho com infância e juventude, ela não inicia quando a família chega ao judiciário, né? Na verdade, a família chega ao judiciário quando não deu certo ali, né? Quando de alguma maneira, ou essa família passou por uma situação grave, pontual, e nem acessou os serviços, né? Ou realmente, a gente, por exemplo, recebe crianças que vêm direto da maternidade, né, com situações diversas, às vezes situação envolvendo saúde mental, ou uso de drogas, né, que são situações que, assim, não deu tempo, digamos assim, de acessar os serviços, e às vezes
a fragilização dos vínculos dessa mãe, né, é tão grave que nem tem como recorrer a outro recurso, então essa criança acaba indo para o acolhimento imediatamente, né, logo na sequência ali da maternidade. Obviamente, depois um trabalho com essa família é feito. Mas, normalmente, esse trabalho tem que acontecer anterior, né, à vinda dessa família à vara da infância. Quando eu digo vinda, não é vinda necessariamente através do acolhimento dessa criança familiar ou institucional. É a vinda nos processos. A gente recebe vários processos judiciais. Alguns são, digamos assim, investigação com relação a uma possível violação de direito, outros já são representando essa família por situações conhecidas e comprovadas, digamos assim, né, de violação de direito, e muitas das vezes a violação de direito acaba atingindo um grau, né, enfim, que é necessário um acolhimento, ou essa família passa por situações. Quando eu digo violação, assim, né, parece que a família é aquela violadora do direito. Não, assim, a família, na verdade, é onde a criança nasce, né, onde a criança deveria crescer. A família é o espaço de proteção, de reprodução social, de formação dos indivíduos, né? Então, assim, não é à toa que essa família é a peça principal, né, onde a gente tem que se voltar para essa família. Então, quando a gente fala em política, né, voltada para a infância e juventude, a gente fala dessa infância e dessa juventude inserida nas suas respectivas famílias. Bom, então, quando há uma situação, né, e aí, assim, anterior ao acolhimento, o ECA, por exemplo, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala de algumas medidas de proteção, né, que deveria estar ao alcance dessas famílias para que elas pudessem acessar, e o acolhimento, em alguns casos, né, que para que o acolhimento não seja necessário. Infelizmente, a gente convive, né, com uma dificuldade muito grande desses serviços, desses programas, de dar retorno àquela, né, para aquela situação que aquela família apresenta. Muitas vezes a família não acessa. Acho que tal como, né, foi construído, né, hoje a política acho que no papel ela é legal, ela é bacana, mas tal como ela está sendo efetivada, e acho que também tem, enfim, né, algumas situações que são de ordem política, mesmo de gestão, né? Ela hoje, a gente percebe que tem um fracasso, né? Assim, um fracasso que eu estou dizendo com relação aos objetivos dessa política, né? Então, assim, na medida que ela não alcança os objetivos, a gente está entendendo que esse sistema hoje, ele, né, está vivendo um fracasso. Então, assim, diante dessa situação, né, quando há esse risco de violação, ou a violação propriamente dita, aí essa criança, ela vem para a vara da infância e, em último, e quando é uma situação grave, ela acaba sendo acolhida, né? Quando esse acolhimento acontece, o foco, né, acho que o trabalho da vara da infância, na verdade, antes mesmo do acolhimento, ele precisa girar em torno da garantia do direito à convivência familiar e comunitária dessa criança. Era isso que esse é o trabalho principal da vara da infância. Porque eu acho que, assim, que uma coisa que é importante da gente pensar é que nessa discussão toda, o foco do nosso olhar sempre é para a criança, né? E a gente lembrar que conviver dentro da sua família é um dos direitos básicos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Então, assim, ter uma família que consiga acolher essa criança, né? Assim, e aí acolher, a gente está falando, assim, naquele sentido amplo, né? Assim, de respeitar o desenvolvimento da criança, de propiciar um ambiente para que essa criança consiga crescer, estimular a criança nesse sentido, né? Então, a gente pensar que o direito à convivência familiar, ter uma família, estar inserido numa família, ter uma família que acolha essa criança, respeite essa criança e passe com essa criança pelos percalços todos do desenvolvimento, todos nós passamos, né, Marquete? Quem tem criança pequena dentro de casa sabe que educar uma criança não é um parque de diversão, né? É uma tarefa que envolve muita coisa. Mas esse lugar, que é o lugar onde essa criança vai desenvolver, é a sua família. E ter acesso a uma família, ter uma família que permita esse desenvolvimento, é um direito da criança. Isso. E a gente, às vezes, parece que deixa passar isso, né? É como se a família fosse um acessório que não... É como se a criança pudesse ser pensada descolada da família. Exato. Né? Eu fui como a um evento em São Paulo, um evento
organizado pelo CNJ, e aí e um evento voltado à primeira infância, e era muito interessante que as pessoas pediam licença para falar sobre a família. Falava assim, olha, eu sei que o evento aqui é sobre a primeira infância, mas dá licença que a gente precisa falar também dessa família, porque afinal de contas a criança, né, ela né, ela nasce na família, ela precisa conviver com essa família, ela tem que ser protegida por essa família. Eu falo, gente, que loucura, né? Como é que se de escola, né, mas enfim. Mas assim, para algumas famílias isso é, né? Para algumas, quais são essas famílias que são pensadas dessa maneira? Não são todas as famílias, né? Então a gente percebe que são famílias que têm uma relação, por exemplo, com o trabalho de uma maneira precarizada, né? Que tem baixa escolarização, que tem baixa ou nenhuma escolarização, né? Que tem às vezes a própria relação comunitária, né, a relação com a família, com os demais membros da família, são relações fragilizadas. Né? Então a gente não está falando de qualquer família, né? A gente está falando da família que chega para a gente, a família que tem seus filhos acolhidos, por exemplo, não estou falando nem do rompimento definitivo do vínculo jurídico, nada disso, mas assim, a família, são essas famílias que são muito precarizadas, né, que convive com a pobreza, né, com a luta pela sobrevivência ali cotidiana, eles são atropelados, né, por essa necessidade de sobreviver. Então, normalmente é essa família que chega para a gente. E essa proteção, ela é exigida dessa família, essa capacidade de proteger o filho, ela é cobrada, né? E só que essa capacidade de proteger essa criança, ela vai estar relacionada à posição que essa família ela está na estrutura social, né? Nessa sociedade tão desigual. Então, assim, vai estar relacionada à relação dela. Isso, com o trabalho, na comunidade, né? Assim, com os mecanismos de sociabilidade que ela tem, né? Que padrão de sociabilidade ela está construindo, ela construiu, né, ao longo da história dela, para chegar até ali. Então, assim, vai estar, não é assim, né? Vamos agora encaminhar essa família para um serviço e, de repente, aquela situação material digamos assim, a gente resolve aquela situação de ordem material e tudo vai dar certo. Não é assim que funciona. Né? Na verdade, eu sempre falo assim, quando essa criança está acolhida, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que chama PAI, né? Acho que todo mundo conhece, ou PAI ou PIA, dependendo do estado. PIA. Né? Aqui em Minas Gerais a gente chama muito de PIA, o nosso é PAI, né? Que é Plano de Atendimento Individualizado, né? E o PAI é uma ferramenta... Plano Individual de Atendimento, é isso, né? Que é o PIA. Plano de Atendimento Individual. Mas é aquela ferramenta Mesma que o coisa. serviço tem que construir, que orienta todo esse atendimento que vai ser feito para que a gente tenha efetivado, digamos assim, essa é uma palavra que a gente usa muito, mas para que a gente faça essa proteção acontecer. Então, se a gente viu que tem uma coisa que não está boa, eu planejo a minha intervenção de tal forma. É isso, exatamente. Né? Plano individual de atendimento é planejar uma intervenção para atender essa criança. Isso, só que o pai ou o PIA, né, ele deve ser construído junto com a família. Né? A família tem que participar, né? Porque né, quando eu penso assim no artigo lá 23 do ECA que fala que a falta ou carência de recurso não por si só, né, ela não deve ser o motivo da destituição da suspensão do poder familiar. Eu fico pensando assim que a gente tem que fazer um esforço muito grande para não reduzir essa pessoa, esse sujeito social, né, essa família a carência de uma determinada necessidade material. Sabe, assim, porque o próprio ECA, ele leva a gente, né, assim, eu não estou dizendo, acho que nossa, assim, é uma lei super avançada, acho que a gente teve muito ganho, né? Mas acho que o próprio Estatuto, às vezes, ele nos leva, né, a focar nas necessidades de ordem material. Ora, é óbvio que a gente precisa focar na necessidade de ordem material, né? Porque, afinal de contas, a família precisa ter o mínimo, até para ter esse potencial de transformação, se for o caso, né? Mas assim, mas tem várias dimensões, né? Na verdade, são processos sociais, né? Assim, e tem várias dimensões, inclusive do âmbito da subjetividade mesmo, dessa família que chega. Ela não chega só com uma necessidade material, ela chega com sentimento de incompetência, ela chega culpada pela situação que ela está vivendo, ela chega com
com assim, uma inércia muito grande diante da vida, né? Assim, total dificuldade, né? Assim, de se colocar no mundo, assim, de uma maneira é, é, se apropriar, né, da Apropriada, né? Assim, própria uma maneira vida, ativa, uma maneira, exatamente, de se assim, como apropriar que da. se ela... a gente está falando de famílias que muitas vezes já estão colocadas num lugar que é o lugar do não pode, não consegue, não Exatamente, é, desse não lugar dá da conta, incompetência. o lugar da Isso, incompetência. isso. E aí, assim, de Às vezes repente, a gente está falando também de famílias que estão nesse lugar há muito tempo, né? sim, Assim, sim. que foram colocadas nesse lugar, assim, sem que a gente Uhum, conseguisse pensar outras estratégias aham, com ela, né? Assim, é. acho que é Não, uma e é muito, discussão importante. e é muito interessante. E assim, quando a gente, né, assim, quando eu penso no pai, assim, a gente vê as ações. Claro que é necessário, a gente tem que colocar as ações, né, pensadas, as ações efetivadas, né? Enfim, ou quando a instituição não deu conta daquela necessidade, isso é muito importante, né? Mas eu fico pensando, a vida cabe num formulário, sabe? Os sonhos, os planos, os desejos, sabe, as expectativas com relação ao futuro, cabe num formulário? Não cabe num formulário. A vida não cabe no processo, né? A vida não cabe na minha sala de atendimento, né? Mas É, assim, mas acho que quando a gente está ali com a família, né, com a pessoa, com a mãe, com o pai, né, eu acho que é nossa obrigação fazer um esforço e procurar nunca assim reduzir aquela pessoa à necessidade dela, a mazela, né? Ela não pode ser definida pelas mazelas. Então a gente quando parte desse princípio, a gente acho que olha de uma maneira diferente e tenta absorver a história dela, as relações que ela constrói também, para chegar àquela situação em que às vezes ela realmente foi a responsável pela uhum. violação daquele direito, né? Mas assim, entender o que levou àquela violação. Não estou dizendo que não existam famílias que são as responsáveis por maus tratos e são famílias que precisam responder, às vezes até criminalmente, por alguma situação de violência, existem, mas não é a maioria. Não é nem a Hum, maioria das é, famílias que têm seus filhos encaminhados à adoção, no meu ponto de vista. então, acho que aqui tem uma coisa que é importante que a gente está falando, assim, dessas famílias, como que elas estão organizadas, como elas, né, assim, dessa imobilidade que às vezes as famílias vão chegando, né, desse lugar que a gente vai pondo as famílias de não conseguirem. E aí eu acho que não é só a gente que trabalha na política da criança, né? Acho que quando a gente pensa num contexto que já fala que determinada população é incapaz, não gosta de trabalhar, não é preguiçosa, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, uma estrutura racista, a gente está falando de uma estrutura que Uhum. diz que determinada parcela da população ela é excluída do conceito de serem pessoas autônomas, ativas, competentes, né? Assim, a gente tem que lembrar disso também. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar é assim, qual que é a importância? Porque às vezes também a gente fica falando da família e a gente fica olhando só a família, só as pessoas que moram dentro da Aham. porta, não é? Uhum. E a Uhum. família e o direito de convivência familiar, ele não é só isso, né? Assim, e aí, o que que a gente pode pensar dessa importância dos vínculos com a comunidade? Que é isso que vai um pouco para fora, sabe? Assim, e como é que isso pode ajudar ou não, ou interferir essa coisa dessa dinâmica da família, né? Assim, Uhum. porque é isso, né? A gente também hiperresponsabiliza o sujeito, seja o sujeito mãe, seja o sujeito família, e esquece que esse é um sujeito que está colocado num contexto, não é? O que Uhum. que esses Uhum. vínculos aí podem interferir, digamos assim, nessa construção da É, família? que sempre quando eu atendo, né, uma família, quando a gente recebe, eu procuro conhecer as relações que ela, obviamente que ninguém dá conta da vida de ninguém assim, né, mas assim, Uhum, minimamente assim, conhecer as relações que ela construiu ao longo da vida, né, assim, com quem que ela pode contar, com quem que ela pode contar em algum momento, né, se hoje ela está com um vínculo fragilizado, né, com a família extensa ou com a comunidade, ou, o que que levou a essa fragilização, assim. Porque há um entendimento hoje de que existe uma coisa, né, chamada vínculo, família socioafetiva, né, essa vinculação socioafetiva. Essa vinculação socioafetiva são as redes,
socioafetivas que a gente constrói ao longo da vida, nós construímos. E essas famílias que a gente recebe na vara da infância também constroem, né? E tem que ser respeitadas, né? Muitas vezes quando ela leva alguém, ela diz, existem muitas madrinhas, né? Essa é a madrinha, essa. E quando a gente olha, no primeiro momento a gente sempre pensa, será que é mesmo? Será que ela está querendo terceirizar? Né? Porque a gente convive com muita situação. É isso, né? Mas assim, às vezes a gente escuta são pessoas que foram muito importantes, assim, do ponto de vista da solidariedade, né, para aquela família que está com seu filho acolhido, né, pessoas que em algum momento da vida deram emprego. A gente teve caso, por exemplo, de mãe, um casal que era população de rua, usuário de drogas, e aí ela ficava na frente de um restaurante. Esse senhor conhece ela há muitos anos, alimentava ela, e aí ela estava com outros filhos acolhidos, engravidou e teve o bebê. Quando ela teve esse bebê, ela teve uma oportunidade de trabalho que esse senhor, dono do restaurante, ofereceu a ela e ao então companheiro na ocasião. E é isso. E aí a vizinha do restaurante foi a responsável, digamos assim, como ela tinha um histórico difícil de uso de drogas, né? Uhum. Essa vizinha foi meio que responsável por acompanhar os cuidados, mas assim, com todo respeito, a gente cuidando assim para que essa vizinha não interferisse na autonomia dela como mãe, mas que ela fosse um olhar cuidadoso, né? Fosse mais uma pessoa para contribuir. Isso é a comunidade funcionando, né? A comunidade funcionando para que aquela família possa exercer realmente assim, o papel dela protetivo com relação aos filhos. Esses atores, eles também podem se afastar também ao longo do caminho, né? Às vezes eles são podem importantes. Trocar, né? Eles são importantes. É isso aí, eles são importantes às vezes numa situação específica, pontual, né? E vão se afastando. E muitas vezes, quando a mãe volta para a gente dizendo assim, e ela começou a realmente cuidar do meu filho, eu queria, enfim, sabe? Eu queria que ela assumisse. E aí a gente tem que fazer um estudo, a gente tem que entender se essa relação é legítima, né? Assim, legítima, não que a gente não acredite na pessoa, mas assim, que se tem uma coerência, se tem laço construído ali, né, que justifique, por exemplo, que a guarda vá para essa pessoa, né, o que a mãe vai ter de possibilidade de manutenção do vínculo do filho, se o filho dela fica com essa pessoa. Isso também é muito importante para a gente. Assim, a gente teve casos, por exemplo, de que era uma família que apoiava também um casal durante muitos anos, e aí a mãe, também uma história de uso de drogas, a mãe não conseguiu dar conta e deu para esse casal, assim, né? Foi até a gente, falou, eu queria muito que eles assumissem a guarda. Só que assim, eles vão passar o Natal indo na Bahia e o casal leva a família. Então, assim, ficou uma grande família, sabe? Assim, é uma grande família. E isso essa relação construída na comunidade, né? Assim, as relações do dia a dia, de apoio mútuo, né? Eu acho interessante isso é bem que às importante. vezes a gente não percebe, ou não dá importância, ou não fomenta, ou então não consegue ler que a família está tão frágil que ela já não consegue circular mais e estabelecer laços dentro da comunidade. Porque a gente pode pensar também em laços com as instituições, né, Marcelo? Pensar assim, faz uma referência no centro de saúde, ou às vezes faz uma referência, sei lá, num projeto, faz uma referência às vezes com a escola ou com algum profissional da escola, né? Então, pensar também que as famílias vão criando essas redes e que a gente precisa identificar para identificar quais são os caminhos possíveis da gente garantir o direito da criança de ficar com essa família, né? Eu acho que esse é o grande trabalho, né? Assim, que a gente tem que pensar para a garantia do direito à convivência familiar e comunitária. Eu acho que quanto mais precarizada é a vida dessa família, né, do ponto de vista da miséria, da pobreza, assim, a gente percebe que mais ela se distancia da comunidade, da família extensa, e mais difícil é recolocar essa criança, né, assim, reinserir essa criança ao convívio dessa família. A gente percebe, tem muitas situações que a própria família, ela vai rompendo com a sua criança, a mãe, né, quantas mães a gente recebe, assim, muita população de rua, né, que tem uma relação com o uso de drogas, e assim, depois eu vou falar essa história da droga também, que é importante, assim, até tem uma relação com o uso de drogas, mas assim,
tem laços tão fragilizados com a comunidade, com a família, com as instituições, né, com os serviços, mesmo a dificuldade de chegar e de se relacionar, né, com os profissionais daqueles serviços, que ela vai, aos poucos, também se distanciando da instituição de acolhimento, se distanciando da vara da infância. Eu acho que isso é uma maneira de entrega, né? Uma maneira de, bom, eu não estou conseguindo dar conta disso tudo que está acontecendo. Eu não estou conseguindo dar conta de reconstruir, até porque é uma reconstrução solitária. Muitas vezes essa reconstrução é solitária, porque um encaminhamento na mão, um papel na mão, para uma pessoa que tem esses laços já, né, rompidos, esse papel é nada. Esse papel, na verdade, é dizer para ela, olha, é o que a gente pode fazer por você, porque é assim que os programas sociais estão concebidos. É dessa maneira, né? Então, ela vai e muitas das vezes ela não dá conta daquilo, aquilo é demais para ela, e ela vai rompendo mesmo com as instituições onde os filhos estão. Né? É muito difícil. Vai abandonando e vai deixando. Até só para voltar, assim, o que a gente percebe, por exemplo, com as mães usuárias, que muitas vezes a gente recebe mãe que tem essa relação com o uso de drogas, né? E o interessante hoje, a partir de 2016, do Marco da Primeira Infância, que antes o ECA dizia, né, acho que era o artigo 19, que era que essa criança tinha direito de conviver com a família livre de pessoas usuárias. Hoje em dia, isso, na verdade, essa livre de pessoas usuárias de entorpecentes, ela sai. Porque, na verdade, é a relação que essa pessoa tem com o uso com o uso e a capacidade de proteção, a capacidade de proteger aquele filho. Porque, na verdade, quando você vai entender, essa criança ela vai estar livre das pessoas usuárias de entorpecentes se for pobre, né? Se tiver naquela população que a gente está falando, né? Assim, que nasce, né, dessa sociedade tão preconceituosa, onde alguns podem criar os seus filhos e outros podem terceirizar o cuidado. E também qual que é a leitura de entorpecente que a gente faz com que a criança não pode conviver, e aí, né? é sempre ilegal, né, aquela droga. E também não é toda ilegal, né? Assim, isso. E é muito. E, assim, e quando a gente recebe, a gente tem esse cuidado, pelo menos lá na Vara a gente fala muito sobre isso, acho que a Tatiana, né, quando fala da questão do racismo, dessa relação que ela tem com as famílias também, a gente tem esse entendimento, assim, a gente não recebe uma usuária de droga, a gente recebe uma mulher. A gente recebe uma pessoa, que é mãe, que é mulher, que é mãe, e que ao longo da sua vida, né, ela construiu relações, né, enfim, que alguns processos, né, da vida dela a levaram a esse uso, né? E é esse uso que vai reduzir mais ou menos a capacidade dela de proteger do filho. E é a partir daí que a gente vai ter que olhar essa mulher, né? Então, quem que ela tem de rede de apoio comunitário? Quem que ela tem de rede de apoio familiar? Com quem que ela pode contar? Ela não pode contar com ninguém? Então, assim, por exemplo, hoje a gente tem a casa, acho que é Vitória agora, que chama Espaço aqui no Rio de Janeiro, que antes chamava Espaço Elos, para receber, inclusive, essas mães sem vínculo, sem referência familiar, sem referência comunitária, que tem relação com esse, faz uso de drogas, para que ela possa ali, e aí, assim, a partir da vontade dela e do apoio desse programa. Da vontade dela e de um continente de apoio que é da vontade dela, porque ela não pode ser obrigada, né? Assim, a vontade é nesse sentido, assim. Mas é isso aí. E desse apoio ou seja, ela tem que topar, mas ela consegue fazer isso com uma rede que se disponibiliza para alavancar esse cuidado. E o mais interessante desses espaços, né? Eles foram concebidos para que a mãe exerça o poder familiar. Ele não é judicializado, né? Muito bacana. Então, ela se mantém no exercício do poder familiar, ainda que acolhida, digamos assim, nessas casas e apoiadas pelos profissionais e pelos serviços. É muito interessante. Então, Marcela, a gente tem pouca vaga. A gente tem 15 minutinhos antes da gente cair, mas é porque eu queria que você falasse duas coisas assim juntas. Uma é assim, qual que é esse momento, assim, qual que é a fragilidade que deveria levar com que a gente retirasse uma criança dessa família e qual que é o impacto que isso tem, né, assim, para a criança e para a família, né? Então a gente está construindo aqui uma lógica, né, de que a gente precisa entender essa família como um organismo e precisa entender o nosso papel de sociedade, dar suporte para essa família, que esse é um papel de todo mundo, né? Mas e aí o que a gente poderia identificar assim que
que seriam assim marcadores para esse momento, assim? E qual que é o impacto disso? Porque isso não se dá. A gente está desfazendo ou está tensionando um laço aí afetivo, né? Assim, como é que é isso? O que acontece assim, o ECA fala em esgotadas não é isso? As possibilidades de integração. As possibilidades de intervenção. Exatamente. Então, mantra. Exatamente, é um mantra. E é muito, por conta disso tudo que a gente falou, né? Não é simples a gente chegar a esse momento, né? De quando que quando que esgota? Né? Quando que esgota isso? Então, assim, normalmente a gente está falando de crianças que estão acolhidas, né? Que estão em acolhimento, cujos pais responsáveis, a mãe, em especial, assim, a gente não está trazendo aqui a questão da mulher, mas em especial, quem figura nesses processos são as mulheres, são as mães, né? Na maioria, às vezes tem pai, enfim, mas às vezes, normalmente tem aquele pai não reconhecido oficialmente. Então, assim, então, assim, elas já chegam numa situação de total desproteção com relação à própria vida, né? Elas não têm nem o direito de ter expectativa com relação ao futuro. Então, como que ela vai se relacionar? Ela se relaciona com as instituições a partir desse lugar, né? O lugar da menos-valia, digamos assim, o lugar daquela pessoa que vale menos do que, né? Que a sociedade, para a sociedade, ela tem, né? Ela vale um pouquinho menos. Então, ela parte desse lugar. Então, quando ela tem o filho acolhido, se ela não tem essa rede, em geral, ela é muito solitária essa busca, né? Essas tentativas de reaver a guarda do filho. Então, assim, a gente esbarra, né? Nesse esgotamento. Infelizmente, é quando as instituições, os serviços, eles não dão conta não dão conta daquilo tudo que aquela pessoa precisa para assumir a própria vida, para construir um potencial, né, de transformação, enfim, que faça ela realmente poder conviver com esse filho, que ela possa conviver com o filho. Os serviços não conseguem atender a promover a família, né? Ou seja, nesse sentido, fazer a promoção do direito, porque normalmente acesse o seu direito. É isso, porque normalmente, quando isso acontece, a gente percebe que são pessoas que já têm vínculos comunitários e familiares muito fragilizados, que já não podem contar com esse apoio, porque raríssimas as vezes são as mulheres que não têm esse apoio que conseguem. Eu já vi, mas é raro, né? Essas mulheres que não têm esse apoio e sozinhas e com a ajuda dos serviços conseguem dar conta. É um esforço muito grande, mas isso não é a exceção, porque na verdade precisa desse apoio. Das instituições para aquela situação, para aquela história, para aquela pessoa, para aquele sujeito. E se essa pessoa não tem rede, como que esse serviço de proteção, como que esses serviços de promoção vão dar conta daquela pessoa que está sozinha e que quer o seu filho, né? Então, esse esgotamento, ele está muito relacionado, assim, a gente sempre tem o cuidado dos nossos relatórios, de dizer que o nosso trabalho, né, que a gente não tem mais condição de dar continuidade ao trabalho, porque a gente esbarra numa limitação que é, inclusive, dos programas sociais, é inclusive desses serviços. E quando a gente esbarra com essa limitação, como que a gente vai continuar trabalhando com essa pessoa? E aí tem a pressão também do Ministério Público e da própria sociedade para que aquela criança tenha o direito de crescer numa família, para que aquela criança tenha o direito à convivência familiar e comunitária garantida. Então, muitas vezes, o encaminhamento à família substituta parte daí, desse momento de ruptura da gente mesmo, né? Assim, da gente com a possibilidade, com a gente assim, diante da impossibilidade de atuar junto com a família, né? Exatamente, é isso, esbarra nessa limitação. A gente que é serviço, que é ator do sistema, que trabalha com a família, quando uma criança a gente chega num ponto é porque a gente chegou num ponto que a gente não conseguiu mais. Né? Eu acho que diz também de uma capacidade do sistema, da rede, né, assim, dos serviços públicos que estão postos aí para atender essa família e promover essa família, eles não conseguem. E aí, assim, a Sandra, que é psicóloga, que é do tribunal, também fez um comentário que fala do recurso interno da mãe também. Né? Então é isso, assim, muitas vezes você atende essa necessidade
pontual, material, às vezes você até consegue ali atender, mas qual é a necessidade humana, né? O que essa pessoa precisa para se reconstruir, né? E se repensar, se realmente entender que ela tem capacidades, né? Embora ela chegue com a incompetência, com aquela estigma, né? De que ela não consegue, né? Então, assim, como que ela faz também para se ver como uma pessoa capaz? É isso, né? E esses recursos, eles não vêm assim, né? Então, o ECA fala da questão material, mas e o para além da questão material? Você faz o quê? Né? Se a vida daquela pessoa levou para aquele lugar tão fragilizada, né? E vulnerável do ponto de vista emocional também. E aí eu acho que daqui a pouquinho a gente vai cair, e aí eu queria te fazer voltar nessa coisa assim, qual que é o impacto disso na família, quando as crianças saem, qual que é o impacto disso na família? E aí, só para a gente dar um ganchinho, porque não vai dar tempo de responder as duas, aí eu vou sair e vou voltar, porque eu queria que você dissesse como é que esse processo, esse processo todo que a gente está falando com a família de origem, como que isso impacta na hora que a gente chega, então, numa família substituta, que é num processo de adoção. Né? Assim, porque a gente pensa que nós estamos falando de um processo todo de pauperização, de esgarçamento de laço social, né? De tentativas assim, que a gente tem que fazer. E aí, assim, o que é esse impacto dessa retirada? Né? Assim, qual que é o impacto que tem essa saída da família para a criança também e para a família? E como é que isso chega na outra família? Né? Porque essa ponte de uma família, a criança sai daqui e chega lá, isso não acontece sem percalços, né? Então, como é que a gente pensa isso? Assim? Como é que, o que eu acho que são os elementos que a gente tem que pensar, até para pensar depois essa criança nessa família substituta? Então, assim, acho que o impacto, acho que o impacto é para a sociedade, né? Acho assim, toda vez que uma família perde o seu filho, enfim, né, através de um processo judicial, a dificuldade que ela tem de se relacionar com o próprio rito jurídico, né? Acho que sempre que isso acontece é um fracasso para a sociedade, sabe? A gente, como sociedade, a gente não está no caminho certo, né? A gente não está conseguindo fazer. Não tá, a gente não está conseguindo, né? Então acho que assim são muitas e muitas e muitas famílias cujos filhos são encaminhados para adoção. Se você for olhar bastante, está totalmente relacionado com a estrutura social, com a sociedade desigual que a gente tem, né? Com a pobreza extrema, com a maneira como o Estado se relaciona com essa pobreza, né? Com as necessidades, né, dessas pessoas. Então, assim, acho que isso é um fracasso para a sociedade. Assim, acho que isso é primeiro ponto. Assim, acho que a gente, como sociedade, a gente está errando, né? A gente não está conseguindo a nossa, enfim, né? As relações que a gente está construindo como sociedade não está. A gente não então, consegue assim, ser uma comunidade. Acho que isso não consegue se proteger enquanto comunidade. Não consegue mesmo, né? Não. Só que para a família, esse impacto é individualizado, é particularizado, é dela. Né? É da história dela, né? Eu sempre falo assim que a pessoa não é a fome que ela sente, a pessoa não é o trabalho insalubre que ela exerce, mas tudo isso está marcado na carne dela, né? Então tudo isso está marcado na história dela e ela vai se construindo dessa maneira. Então quando ela perde um filho é mais um traço dessa violência, né? Com a qual ela convive ao longo da vida dela. Enfim, então... Para os dois lados, né? Porque isso eu não estou dizendo que... eu não estou dizendo que não há uma responsabilidade. É claro que cada pessoa é responsável também, obviamente, né? Pela maneira que ela se relaciona com o outro, pela história que ela vai construir, é claro que sim. Mas a gente entende que essa estrutura de classe, que essa estrutura de sociedade desigual, ela faz com que algumas pessoas tenham menos possibilidades, né, do que outras, tenham menos direitos, sejam menos cidadãs, menos até humanas, quando você pensa nessas incursões de polícia que, né, mata um menino que estava buscando uma cesta básica. Pessoas atirando, mas não pode entrar em determinados lugares. Não pode entrar em determinados lugares. Né? Só que essa família, ela vive essa perda na pele, ela vai viver isso, vai
é parte da história dela, né? E quando ela tem um outro filho que volta para a vara da infância, muitas pessoas desistem de início, muitas pessoas se justificam porque, né? Muitas pessoas, muitas equipes do judiciário já entendem aquela família como uma família incompetente de pronto, sem entender como que está a vida dela naquele momento, não confiam naquela família, no potencial protetivo daquela família. Não apostam, né? Essa aposta que a gente tem que fazer no ser humano toda vez que a gente começa a atuar de novo, né? Assim. E é essa história que vai para a família adotiva. A família adotiva é muito necessária, né? A gente tem que contar com essa família adotiva. Que bom que existe a adoção. A adoção não é uma política social, não tem que ser encarada como tal, né? Acho que a gente tem que rever a maneira como a gente lida com essas mazelas sociais, digamos assim, né? Não deve ser através de adoção, mas enquanto a gente precisar, né, encaminhar a criança para as famílias substitutas, que bom que elas existem, que podem receber essas crianças como filhas, né, e com o afeto que ela precisa. Mas é muito importante que essas famílias recebam essas crianças pensando na história que ela tem. E aí, assim, aonde que, né, o lugar que a família dela, a posição que essa família dela ocupava na sociedade e a história particular daquela criança que chega até a casa dela. É muito importante, pelo próprio respeito a essa criança, conhecer esse lado, né? Assim, essa trajetória da família, porque essa criança não veio do nada, ela não veio, né? Não apareceu ali no abrigo, nem no SNA, né? Nem no cadastro, né? Assim, de adoção. Do ar, brotou exatamente, ela não vem, né? Ela vem, isso assim, ela vem de processos sociais, ela vem de relações construídas, né? Que são coletivas e que são particulares também, né? E é isso que essa família tem que receber, no meu ponto de vista, assim, essa história, né? E é interessante, assim, lembrando da Tati falando do racismo, né? E essa família reconhecer que a ancestralidade daquela criança, né, que é negra, aquela criança que precisa de referências negras na vida dela, precisa se relacionar com pessoas que vá contribuir para ela enquanto, né, como uma pessoa negra que cresce numa família branca. Então é muito interessante que isso tudo seja levado e essa família receba essa criança dessa maneira. Toda, inteira. Ela vai, né? A história vai de qualquer forma. Acho que você entender que essa história tá com essa criança é o que te dá a ferramenta para você conseguir pensar a melhor forma de acolher essa história e não fazer e não repetir ela, né? Era para isso que a gente devia usar as histórias no modo geral no mundo, né? Que a gente quer. Mas é para isso, né? Para a gente poder pensar outras estratégias de acolhida. Marcele, nós estamos assim no último minuto, então acho que eu queria muito te agradecer, que eu acho que foi uma conversa super legal, assim, porque eu acho que de fato a gente tem que começar a pensar, e a gente tem que pensar o tempo inteiro nisso, assim, que é nessa coisa da historicidade do sujeito criança com que a gente trabalha. E que o sujeito criança tem uma história com a sua família. Seja a sua família de origem, seja a família para onde essa criança vai, né? Isso que você falou. Ela pode ser pensada. Não termina uma para começar a outra. Né? É a história dela, né? A história dela que está indo, que está... Com ela toda. E a história da gente, a história das famílias da gente, das mães da gente, das avós da gente. E a criança que vai para adoção, ela tem isso também. E a gente tem que lembrar isso, assim, e tem que lembrar isso também para o sistema que trabalha com essas famílias, porque ele não vai apagar uma borracha nas famílias que ficaram quando a criança sai e vai para o processo de adoção. Acho que é importante ela continua e continua tá lá. Ela continua sendo o nosso sujeito de atuação. Exatamente. Porque ela continua sendo sujeito do direito e a gente tem que conseguir fazer o direito chegar nessas famílias. Né? A gente precisa trazer toda pensada para isso. Então, isso, a gente precisa. Não é isso, a gente precisa trazer essas famílias. Enfim, a gente precisa encher essas pessoas de possibilidades, sabe? Elas precisam ter o direito de fazer as suas escolhas, precisam ter o direito de planejar a vida, né? Sem o papel dos encaminhamentos na mão, como se aquilo fosse defini-las, né? Não é assim, né? Assim, o direito de existir no mundo é muito maior do que o direito de comer somente, do que o direito, né? Assim, isso é o início, isso tem que ser garantido, isso é o básico, né? Mas o direito de existir no mundo vai muito além
disso tudo. E eu Né? E acho acho que a gente muito tem que pensar nisso sempre. E a gente tem que pensar nisso, assim, para todo mundo. Acho que a convocação que fica é que quando a gente trabalha com criança e adolescente, a gente trabalha com direitos humanos, e direitos humanos é para todo Todo mundo. mundo. Ficando a criança saindo. Nós vamos cair em 10 segundos. É... Então, Obrigada! eu só quero muito te agradecer. Foi ótimo. Pela oportunidade. Adorei. Eu E acho também, que a gostei gente tem que ir muito. construindo esses laços afetivos Isso. e esses